Queria que você contasse um pouco como que nasce a Select e como, sobretudo, num momento socioeconômico, político, em que várias pessoas aqui na maratona falaram sobre isso, né, sobre esse sucateamento da educação e da cultura no Brasil do presente, está desidratando, né, muito das iniciativas na educação e na cultura. Então, me conta desse sonho e me conta dessa revista como resistência, né? Como é que ela sobrevive. Certo. O microfone tem que ficar muito grudado aqui, pode ficar aqui, assim. Tá. Bom, antes de mais nada, é um prazer e uma honra enorme estar aqui participando dessa maratona. E não deixa de ser um reconhecimento do trabalho que me deixa muito feliz. Sem dúvida, a Select é um sonho realizado, porém inacabado. Então, eu acho que a questão aqui é tudo o que a revista ainda pode se transformar. Quer dizer, os meus sonhos engatilhados nessas transformações possíveis da revista. Eu acho que a revista está em reinvenção, como sempre. Acho que a revista sempre foi um veículo de invenção, assim como a arte é um meio de invenção. Nisso são linguagens muito afins. Então, a revista ela deve procurar, não só por um momento de crise editorial e crise de cultura que a gente vive, ela busca reinvenção. Então, o sonho, vamos dizer, que eu procuro é encontrar outras formas possíveis para essa revista, para essa existência, para além do papel, porque eu acredito que a revista é um acontecimento, a revista é um fórum, é uma oportunidade de encontros e que deve acontecer em outras circunstâncias, outros formatos, e eu acho que o sonho está aí, em encontrar, em dar continuidade para essa busca, essa investigação. As coisas nunca se fecham, né? As coisas sempre... A gente está sempre em busca. Agora, também o que, né? Assim, também a busca é também da surpresa, né? Aonde esse caminho todo pode levar? Aonde esse trabalho todo pode levar? Quer dizer, aonde a gente pode chegar? Então, o sonho é a invenção, a surpresa, né? Esses outros lugares onde a revista pode me levar. Me levar e levar, vamos dizer, toda uma comunidade envolvida, né? E porque ela, como peça de um sistema, ela participa também de uma busca de uma comunidade de artistas, produtores culturais, agentes culturais que também estão em busca de uma colocação da cultura e da arte na vida das pessoas, na sociedade. Eu acho que o sonho é esse, que a arte efetivamente seja parte umbilical da vida de todo mundo. Agora, você tinha feito uma outra pergunta, que era a revista nesse contexto. A revista como resistência. Quer dizer, a realização é sempre muito difícil, não é esta crise que coloca a dificuldade sempre existiu. Então, a revista nasce dentro de um contexto de dificuldade, então ela já acontece como luta e como batalha de, enfim, de criar e encontrar uma condição para a produção editorial cultural, né, num país em que tem deficiências
de tamanho tal que, efetivamente, a cultura fica para segundo plano. Então, a busca é justamente conquistar o reconhecimento de que educação e cultura são básicos para a emancipação do cidadão, do ser humano. Essa é a função da revista. E as estratégias para isso, para a existência, é a estratégia de qualquer um que está batalhando nesse meio, é a busca das parcerias estratégicas, enfim, das dependências táticas, que eu acho que é um termo muito feliz que o Benjamin Serrucci usa no modelo de gestão cultural dele, de que um espaço nunca é independente, um espaço é sempre feito e construído à base das suas dependências táticas, e o espaço de existência da revista é como um espaço independente, é um espaço de dependências táticas que vai buscando essas parcerias para poder existir. E é isso que a gente vai atrás, né? E, Paula, além de ser uma exímia editora e uma jornalista de arte que vem militando nesse campo de fazer essa mediação, né, entre a complexidade da arte contemporânea e o público leitor, ou o público de arte, ou o público que não é de arte, né, convidando, capturando as pessoas para se interessarem por esse universo. Você também tem uma atuação que, imagino, seja uma decorrência meio natural, né, dessa produção intelectual de jornalista, de pesquisadora, e aí isso, não sei se foi exatamente assim no percurso, mas, né, acaba também desembocando nos projetos curatoriais. E aí, em relação à curadoria, eu gostaria de saber o que te move a eleger um determinado assunto, um determinado recorte da produção, né, que está te interessando, o que te move a eleger um tema em detrimento de outro, né? Você, como jornalista curiosa, estando envolvida a todo momento com muitas das temáticas e dos debates que estão acontecendo no universo da arte, queria saber se você vê uma relação entre ser curadora e ser editora, né? Nesse sentido de se apaixonar por um assunto, fazer um recorte da realidade e querer mergulhar nele até as últimas consequências. São universos afins ou no processo de curadoria tem uma outra estrutura, um outro caminho de trabalho? Olha, eu entendo a minha atividade editorial como uma atividade curatorial, né? A revista é um espaço curatorial, porque o projeto da revista é um projeto nesse sentido, quer dizer, de investigação de áreas do pensamento, enfim, momentos do sistema da arte, aspectos, enfim, é mais ou menos o mesmo sistema, vamos dizer, de observação que um curador tem do mundo ou da cena artística para, vamos dizer, querer desenvolver uma pesquisa e relacionar artistas dentro de uma ideia, dentro de uma percepção que ele tem de funcionamento ou de fluxo das coisas. Eu acho que é mais ou menos o mesmo sistema que acontece para eleger um tema de abordagem da revista. O fato da revista ser trimestral, no entanto, poderia significar uma abordagem talvez um pouco ligeira dos temas, porque aí a gente entra
na questão do fluxo jornalístico, editorial, que é muito mais rápido, né, ágil, acelerado, enfim, temporalmente, do que as pesquisas acadêmicas, ou as pesquisas artísticas, né? Esse ritmo jornalístico realmente é diferente. Porém, eu acho que então, isso poderia dar a entender que ter só 3 meses para trabalhar um tema não significaria mergulhar até as últimas consequências, mas não, porque muitas vezes um tema se engatilha no outro. Então, às vezes, por exemplo, as revistas elas são sequências de assuntos que se interrelacionam e formam realmente uma grande abordagem de uma questão, desde vários aspectos, né? Então, por exemplo, vou citar as edições de 2018 e 2019, 5 edições seguidas, que tiveram um intuito de investigação das relações arte e sociedade, arte e sociedade brasileira contemporânea. Então, desde a edição Gênero, que era uma edição que seguia uma militância, que colocava um foco de luz numa questão central da sociedade. Um ano depois dos ataques a instituições culturais e das ondas de censura que houve e de cerceamento da liberdade artística, de cerceamento do pensamento. Quer dizer, um ano depois daqueles eventos, em setembro de 2017, em setembro de 2018, a gente começou uma série de edições abordando tanto liberdade de expressão e visões de mundo. Então, as edições, a sequência de edições Gênero, Política Cultural, Histórias da Arte, Sexo e Arte, e culminando na edição Ação, né? Eram todas edições que tinham o intuito de abordar a expressão dentro a necessidade de expressão e de defesa de direitos de pensar, de se expressar. Então, assim, ali foi um ano e meio quase, né? Uma sequência de edições com subtemas de um grande tema, que é a relação arte-sociedade, né? Então, realmente, o trabalho editorial é um trabalho curatorial. É isso. Faltou alguma parte da Não, questão? acho que tá. Você está bem respondida. Eu vou te perguntar, como estou perguntando para todos os entrevistados, da sua vivência de Galeria Luiz Strina. E aí acho que você podia falar tanto do ponto de vista de jornalista, né, enfim, de entrevistas que você tenha feito com ela, ou de matérias que tenham incluído a voz diretamente a voz da galeria, ou mesmo do ponto de vista do seu conhecimento de causa desse sistema de arte, né, e até pela oportunidade que você já teve de ouvir as mais diversas personalidades aí que compõem esse universo. Como é que você vê a contribuição da Luísa e da galeria dela para a história da arte brasileira? O que você poderia compartilhar com a gente aí da sua experiência de Galeria Luiz Strina? Olha, começando mais na influência e na importância da Galeria Luiz Strina e da galerista Luiz Strina, no meu processo pessoal, depois a gente, quem sabe, chega na questão da história da arte brasileira, que já é um desafio, né? Assim, resumir, chegar a um resumo, mas eu fiz uma longa entrevista com a Luísa nesses 8 anos de Select,
que foi, em 2013, para os 40 anos da galeria. Foi uma longa entrevista feita por mim e pela Marion Strecker, em que a gente abordou vários aspectos do começo da carreira dela, da fase de estudante na FAAP e da conversão, digamos assim, do encontro do talento e da vocação dela para criar um campo de ação inexistente. Quer dizer, esse aspecto dessa linha de frente, né? Então, a gente abordou um pouco, né? Eu acho que esse é um tema infindável, que dá sempre para voltar, quer dizer, como ela iniciou realmente um processo, detonou um processo, ela criou essa galeria de arte contemporânea, voltada para a arte do seu tempo, inclusive de viés conceitual, quer dizer, aspectos que não eram abordados pelo mercado de arte então, esse pioneirismo dela é uma questão fundamental. Inclusive, essa questão do chão de giz que vocês colocam, né? Esse título que vocês dão a essa exposição é muito feliz, ela traduz tudo, e ela traduz muito, ela acaba sendo um pouco o que a Luísa representa, por exemplo, para mim, como profissional, porque é como se a gente sempre se sentisse nesse eterno chão de giz, em que as coisas não são estáveis e que a gente tem que criar as balizas para as coisas acontecerem. Então, eu acho que a Luísa, o que ela conseguiu foi isso. Ela é admirável por isso, quer dizer, ela sobre o chão de giz, ela construiu efetivamente um caminho para muitas pessoas passarem, né? Então, eu, particularmente, como profissional desse meio, me sinto passando por um caminho aberto por ela. Então, os outros encontros com a Luísa, porque eu fiz essa grande entrevista, depois eu fiz pequenas assim, consultas a ela, nunca na forma de entrevista, mas sempre procurando ela para consultar, sabe, a respeito de dúvidas, inquietações. Ela acaba sendo uma pessoa que eu recorro para buscar uma referência de um assunto, enfim, que me deixa, enfim, insegura e ela, então é como essa figura que, enfim, uma baliza, um farol, enfim, uma coisa que construiu um terreno e que é bom procurá-la para buscar essas referências, né? E agora, bom, enfim, 45, né? Eu acho que é a ocasião para, de novo, buscar um encontro na forma entrevista convencional. Mas é sempre muito bom encontrar essas formas diferentes de diálogo com ela, seja na entrevista formal, e seja nessa figura da consulta mesmo. Ela é uma referência em que é fundamental. Por exemplo, eu me lembro uma vez uma conversa que eu tive com ela, logo no início da revista e quando o Brasil estava sob a mira internacional, quer dizer, com aquela invasão internacional de galerias e enfim, de revistas, e todo mundo queria abrir uma base aqui. Todas as revistas queriam ter uma base no Brasil, e as galerias também, e etc, etc. Foi ela que me fez ver a importância das galerias e dos assuntos brasileiros estarem à frente no conteúdo editorial, do que, sabe, de não me deixar levar por um encanto momentâneo daquilo está entrando e aquela língua estrangeira está aqui circulando, e o quanto aquilo era uma questão efêmera. Então, eu me lembro que essa conversa foi
um pouco em função da ordem dos anúncios na revista. Por que que um anúncio de uma galeria estrangeira não podia estar na frente, não podia entrar antes do anúncio de uma galeria brasileira e antes do anúncio da galeria dela, logicamente. E foi completamente entendido, quer dizer, ela me fez ver a faísca que aquilo era, quer dizer, e a importância quer dizer, da nossa voz, de construir, vamos dizer, afirmar o nosso ponto de vista.